Salve, salve, meus queridos, professor Leandro Algarte na voz. Estamos aqui para apresentar para vocês puxador fechado supinado e toda a dimensão, todo o universo desse complexo, completo e mais difícil exercício considerado por mim dentro da sala de musculação. O que nós vamos abordar neste vídeo aqui? O que vocês vão aprender de uma vez por todas? Posição inicial, plano, eixo, articulações e ações, amplitude de movimento da articulação e do movimento em si, a puxada fechada, músculo-alvo e motores secundários, fase concêntrica e excêntrica, principais erros, dicas extras e quando evitar esse exercício. Então esse é um vídeo bem completo, bem complexo e bem aprofundado, mas você vai aprender de uma vez por todas como realizar a puxada fechada supinada. Começando aqui, nada mais, nada menos, lembrando que a posição inicial, o posicionamento inicial é fundamental, porque tudo que começa torto, continua torto e termina mais torto ainda, por isso que você necessita de um bom posicionamento inicial. Então, eu vou demonstrar, daqui a pouco eu vou chamar a Amandinha, que está aqui como minha ajudante, minha modelo oficial, tá? Posição inicial, eu mesmo vou demonstrar aqui que fica mais fácil. Sentar-se no banco a uma altura que o aluno fique a no máximo 90 graus de flexão do quadril. Por que eu coloquei essa observação? Porque a maioria tem muitos bancos que são mais baixos e já, lá para frente, nos principais erros e nas dicas extras, eu vou explicar o que isso interfere diretamente no desenrolar dessa execução. Então, você vai sentar, seu quadril, ele tem que ficar a 90 graus, seu tronco ereto a 90 graus, ou um pouquinho mais, se o banco for mais alto, né? Um pouquinho mais aberto o ângulo. Nunca mais fechado, mais do que 90 graus, tá? Vou me movimentar bastante, tudo bem, né, Roberto? Tranquilo. Sentar-se inicialmente na vertical, o cabo tem que estar à frente do rosto e não acima da cabeça, logo após inclinar 15 a 20 graus o tronco para trás. O que isso significa? Qual que é o principal erro? As pessoas, elas entram dentro do aparelho. Aí o que acontece? O cabo está em cima da cabeça dela. Não. Qual que é o parâmetro? É você sentar primeiro verticalmente e o cabo, ó, você olha para cima, se você puxar o cabo, ele está passando na frente do seu rosto. Por que isso? Para que você consiga inclinar somente 15 graus. Porque se você senta muito para frente, o que você tem que fazer? Você tem que inclinar mais seu tronco para trazer a barra na frente. Então aí você acaba tornando uma puxada uma remada, porque você tem que inclinar em demasia. Então, qual que é o parâmetro? Sentou, ângulo de 90 graus ou mais no quadril, olhou para cima, a barra está passando. Se você puxar a barra, tronco bem na vertical, ela está passando na frente do seu nariz e não em cima da sua cabeça, tá? Se colocar logo acima das alças esquiáticas, Leandro, o que é alça esquiática? É os dois ossinhos que tem embaixo do glúteo, você vai sentir, se você tocar a mão, você pode tocar, né, sentir mantendo a tensão ideal. Isso é extremamente importante, viu, gente? Pode parecer besteira, tá? Besteira para quem não sabe, mantendo a tensão ideal da linha funcional posterior, ou seja, glúteo, fáscia tóraco lombar e grande dorsal. Nós temos a linha funcional posterior, que sai lá do glúteo. Então, por exemplo, se eu posiciono minha pelve de qualquer jeito, o grande dorsal ele perde a efetividade. Então, eu preciso realmente sentar em cima dessas duas alcinhas esquiáticas, mantendo posicionamento em neutro. Por quê? O meu glúteo máximo está ligado com a fáscia tóraco-lombar com o grande dorsal. Então, se eu quero aumentar a efetividade do meu grande dorsal, eu preciso de toda essa linha funcional posterior bem alinhada, por assim dizer. Tá? Então, sentei. Esse é o posicionamento inicial. Leandro, qual que é a largura da puxada fechada supinada? É na largura do ombro? Não, não é na largura do ombro. Não necessariamente. Então, o que eu vou fazer? O que você vai ensinar ao seu aluno? Primeiro passo, são 3 passos. Aduza a escápula. Então, aduziu a escápula. Braço aqui relaxado, né, em supinação. Vai pedir para ele aduzir a escápula. Aduziu a escápula. Flexiona o cotovelo. Você vai subir, ó, na altura do seu minguinho e pegar na barra. Então, é isso que você vai fazer, ó. Vou fazer os 3 passos mais rápido, né, ó. Então, você vai aduzir, flexionou, subiu, pegou. Olha a diferença da largura do meu ombro. Então, se o parâmetro é a largura do meu ombro, olha como que está a minha escápula, eu nem aduzi ela. Se eu aduzir, para onde que ela vem? Olha a diferença.
ela vem mais para cá. Porque se eu pego fechado demais, a tendência é o quê? De rodar internamente e aumentar a cifose torácica. Tá? Então, não é na largura do ombro. Plano eixo, ações e articulações. Nós temos aqui o plano sagital. Nós vamos ver mais para frente que é um excelente exercício para iniciar, principalmente com alunos que são hipercifóticos e não têm uma mobilidade e nem uma estabilidade escapular efetiva. Não tem uma mobilidade de ombro e torácica e não tem uma estabilidade escapular efetiva. Eixo lateral, nós temos uma ação aqui. Por quê? É um exercício para grande dorsal, tá? Especialmente os feixes inferiores que nós vamos ver mais para frente. Articulações é multiarticular, porque nós temos movimento do ombro e do cotovelo. Amplitude da articulação e do movimento, a gente precisa saber dos dois. Nós temos aqui a amplitude da articulação, flexão de ombro, 180 graus nesse plano, tá? Diferente, que eu vou dar uma outra aula para vocês também, sobre a puxada aberta. Puxada aberta nós temos 160 graus de abdução com 20 graus de extensão torácica. Aqui nós conseguimos, no plano sagital, 180 graus de flexão do ombro, tá? Amplitude da articulação, então 180 graus de flexão de ombro é o que equivale a 120 graus da glenomeral e 60 graus da escápula torácica, ou seja, o quanto a escápula tem que girar em rotação superior. E a amplitude deste movimento, como você vai inclinar ali de 15 a 20 graus, nós temos aí na fase concêntrica, depende da mobilidade da glenomeral, mas como parâmetro na fase concêntrica, estender o ombro até no máximo 0 graus. Então pega aqui, Roberto, 0 graus significa aqui, contração máxima, não ultrapassar a linha lateral do tronco, tá? E na fase excêntrica até 170 graus aproximadamente, 160 graus da glenomeral, mais 54 graus da escápula torácica, ou seja, como você já está inclinado 15 a 20 graus, você vai voltar ali no máximo 160 a 170 graus de flexão de ombro, tá? Quais são os músculos alvos e os motores secundários? Nós temos aqui o músculo primário, grande dorsal, mais especialmente os feixes inferiores, que eu vou falar mais para frente. Quanto mais eu aumento a minha flexão de ombro, mais eu estimulo os feixes inferiores. Nós sabemos aí que o grande dorsal ele é dividido em leque, então os feixes inferiores, antes de se inserir no ombro, tem uma torção ali, um tendão espiral que se insere mais superiormente. Então, quanto mais eu flexiono o meu ombro, mais eu deixo em evidência os feixes inferiores. E o inverso também é verdade. Então, se eu começo com os movimentos de remada, por exemplo, de baixo para cima, eu solicito mais os feixes superiores. Que você precisa entender que o grande dorsal, assim como o peitoral, ele é dividido funcionalmente em 3 porções, né? Porção superior, ou torácica, porção média ou lombar e porção inferior ou pélvica, tá? E lembrando, quanto mais eu flexiono meu ombro, mais eu direciono para os feixes inferiores. Nós temos aqui motor secundário, peitoral maior, que também, especialmente os feixes externais baixos, que são extensores do ombro. E os músculos estabilizadores, por quê? Sem uma boa estabilização central, inicialmente das escápulas, uma boa ancoragem, uma boa fixação, eu não consigo ter uma boa efetividade do grande dorsal e nem segurança da glenomeral, que é uma articulação, se não a mais móvel do nosso corpo. Estabilizadores, romboides, trapézio e manguito rotador, tá? Tanto da escápula torácica quanto da glenomeral. Vamos aqui ao movimento da fase concêntrica e fase excêntrica. Fase concêntrica, após o bom posicionamento do tópico 1, o movimento dinâmico se inicia por uma boa ancoragem das escápulas através do forte abaixamento do trapézio inferior, oferecendo uma base de estabilização para que os músculos estabilizadores do ombro tenham um bom funcionamento. Manguito rotador. Vou chamar a Amandinha aqui para demonstrar para vocês a fase concêntrica, para ficar mais fácil. Então, como você, seja você aluno, seja você professor, então, Amandinha, vamos supor que eu sou seu personal, então eu te ensinei a fazer a pegada, então você pode ficar em pé, eu quero que você faça a largura, acha a largura, então a primeira ela vai aduzir a escápula, a segunda ela vai flexionar, então repare que só de ela aduzir a escápula, a pegada dela, chega aqui um pouquinho mais próximo, Roberto, já veio para o lado de fora da linha do ombro, relaxa a escápula, aí sim a mão vem para largura do ombro. Só que o que acontece? Se eu pego fechado demais, ou tem gente que ainda faz mais fechado ainda, a tendência é de rodar internamente o ombro e um possível slide anterior acontecer aí. Então, subiu nessa largura, pegou, achou a largura, excelente. Ela vai sentar, sentou. Então, ó, segundo vem aqui do lado, Roberto. Repare que, ó, ela sentou, tronco ereto. Repare que se eu continuar aqui, ó,
vai passar na frente. Não, sem fazer o movimento por enquanto. Ó, a polia está na frente do rosto dela. Então, o que ela vai fazer? Eu quero que você inclina 15 graus. Por que eu quero que ela inclina 15 graus? Para deixar o vetor de força já direcionado para quem vai ser o ponto fixo. Quem é? Trapézio inferior. Tá? Para já tirar a ação do peitoral menor. Porque se eu deixo ela aqui bem na vertical, o peitoral menor, que é depressor da escápula que está na frente, vai competir com o trapézio inferior que está atrás. Então, quem que você acha que vai vencer? O peitoral menor, ele é muito mais... ele é tônico e o trapézio inferior ele é fásico. Então, ela vai rodar internamente esse ombro. Então, conscientemente, eu já direciono o vetor de força. Então, o primeiro movimento é ponto fixo. Abaixou a mandinha, só abaixa. Abaixou, esse é o ponto fixo. Segundo movimento, olha aqui, devido ao grande dorsal ter ligação com as escápulas, o processo de ancoragem melhora a sua ação, seguido da movimentação concomitante de adução das escápulas com extensão glenomeral. Então, o que ela vai fazer? São dois movimentos. Então, abaixou a mandinha. Agora, o segundo movimento é simultâneo. Ela vem aduzindo e estendendo o ombro. Ou seja, dando uma cotovelada para baixo. Aí, na volta, ela só vai inverter este movimento. Os cotovelos sempre apontados para baixo e para trás, né? Isso, sempre, olha lá, assim automaticamente os ombros, ó, sempre mantendo os cotovelos apontados ligeiramente para baixo e para trás, assim automaticamente os ombros trafegarão em rotação externa, aumentando a efetividade do exercício. Na fase concêntrica, puxou, e essa é a fase no qual ela inspira, porque nós temos ponto de fixação. Então, todos os exercícios de membro superior para deltoide e grande dorsal, a respiração é invertida, ou seja, ela inspirou na fase concêntrica e vai soltar o ar na fase excêntrica. Então, fase excêntrica nós vamos inverter. Fase concêntrica, ela baixou, aduziu, rodou, estendeu. Então, lembra que são duas ações na fase concêntrica. Primeira, só abaixa, mandinha. Agora, segunda, são simultâneas. Ela vem fechando a escápula, aduzindo, enquanto ela faz a extensão. Não queira fazer tudo lá em cima, ó, já tenta fazer o abaixamento e a adução. Por quê? A tendência é de você contrair o trapézio superior. Isso aí, pode soltar. Fica sentado aí, por favor, pode soltar o peso. Aí, muito bom. Se você quiser pôr mais um pezinho, porque atrapalha, né? O peso mais leve. E na fase excêntrica, ela só vai inverter essa ação.